Salve nação e a polêmica no Flamengo! Eu falei, eu já tô com uns prints aqui, vou publicar. De mentiroso eu não vou passar, meu camarada. Não vão me chamar de mentiroso. Que isso? Que história é essa? Vocês sabem que tem a conversa. A pessoa sabe que conversou. E não pediu off. Isso é só pra acabar com a mentirada de algumas pessoas na mídia e nas redes sociais que ficaram debochando do Felipe. A polêmica no Flamengo foi detonada por Mauro César e Pilhado, envolvendo Pedro, Felipe Luiz e a diretoria. Eu conversei com a fonte do Flamengo e perguntei sobre um outro jogador. O Flamengo está tentando contratar um cara chamado Okafor, um atacante do Milan. Isso. Aí a fonte falou, não, ele pediu muito dinheiro, não vai ter acordo, o cara quer ganhar um salário que não dá. Ok. Dias depois eu voltei no WhatsApp, e aí, alguma novidade sobre esse jogador que viria, o atacante? Aí ele coloca o nome do Pedro na pauta. Tá lá, os prints estão lá. Publico aqui no meu blog no UOL, e não coloquei inclusive o valor, porque eu, sério, eu falei isso na ocasião, falei, pô, será que é isso mesmo? 15 milhões de euros? Vai dizer que foi erro de digitação. Vou checar. Ele foi atrás, checar e não negou que eram 15 milhões, que venderia para esse bebê dessa pessoa. A pessoa é importante. Cara, é o Flamengo falando, desculpa. É o Flamengo falando. É o Flamengo falando. Né? Sim. E Isso aí, é muito importante, porque é o início da queixa do Pedro. Aí, olha só a situação. É um bastidor que eu estou contando no meu blog. O torcedor lê. Se o cara quiser ler e não acreditar, quiser gostar de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Buda sem cabeça, é problema dele. Né? Se ele confia na credibilidade do veículo e do jornalista, ele acredita. É assim que funciona. É um bastidor. Não é nenhuma notícia, é um bastidor. Olha, tem gente importante aqui que venderia o Pedro, pô. 15 milhões, não falei o valor até. Ia voltar no dia seguinte quando confirmasse. Mas aí, não negou e tal, beleza, seguiu. Eu estava no aeroporto de uma cidade para outra, durante a viagem lá do Mundial, quando surge a nota. Eu estava perto de embarcar já, ia entrar no avião daqui a pouco. Procurei a comunicação do clube e falei, vem cá, vocês vão retificar essa nota. Eu não quero que apague, quero que retifique essa nota. E deixe claro da nota que o diálogo existiu e que, pelo que eu estou vendo, a posição do clube acima desse estágio com o qual eu conversei, que é alto, né? É não vender hipótese algum jogador. Ou seja, é uma posição de uma pessoa que o clube não encampa. Certo. Como não encampou a compra do Michael Johnston. Perfeito. Correto? Perfeito. Dias depois. Perfeito. Passou um tempo e o Flamengo, aí podemos dizer, claro que chegou no presidente, né? Resolveu manter a nota. Eu falei, ó, já estou com os prints aqui, vou publicar. De mentiroso eu não vou passar, meu camarada. Não vão me chamar de mentiroso. Que isso? Que história é essa? Vocês sabem que tem a conversa. A pessoa sabe que conversou. E não pediu off. Pedir off para quem não sabe, ó. Estou falando para você, você não pode citar o meu nome. Ou então, eu vou te passar um ponto de vista meu, mas entre nós, você não pode publicar. Você concorda? Concordo. Então tudo bem, você trabalha com aquela informação, mas não pode publicar, porque você assumiu o compromisso de não publicação. Não ouvi nada disso. Simplesmente falou. Sem eu perguntar do Pedro, nem perguntei do Pedro. Simplesmente falou. Interessante isso. Por que falou? Não sei. Aí ele que poderia dizer. Se foi de propósito, se foi estratégico ou se foi só um erro, uma precipitação. Né? Porque você está conversando com um jornalista, você está dando uma entrevista. Você não está num confessionário. Né? Nós não somos padres. Você não está num confessionário. Então o Flamengo, acima dessa, teve possibilidade de não tocar mais lenha nessa fogueira. Deixa quieto. Não emite nota. Deixa para lá. Quem quiser acreditar no jornalista, no veículo, acredita. Quem não quiser, não acredita e deixa morrer. E resolve lá dentro. Mas não. Eles puseram fogo no negócio. Perfeito. E aí piorou. Porque até então o jogador pensaria, pô, será que isso aqui é verdade? Não. Perfeito. Sim, chama lá e fala mentira. Esse cara também fica entre eles lá. Ficava entre eles lá e tudo bem. Quem quiser acreditar, acredita. Né? E se ele for esperto, ele fala, claro que isso é verdade, né? Eu já sei com quem eu estou lidando. Se ele for inteligente, o jogador, né? É claro que isso é verdade. Ninguém ia inventar esse negócio aí. Então o que acontece? O Flamengo criou a crise por uma postura pouco inteligente, para dizer o mínimo, de quem manda. O Felipe Luiz comemorou loucamente o gol, se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, né? Mas acho que a coisa vai ter uma convivência. Acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos. 2 finalizações, um drible, 2 disputas de bola ganha, sabe? Entrou com um apetite, que não estava demonstrando. É só lembrar, o último jogo dele foi contra o Los Angeles, foi muito ruim. Perdeu um gol feito, um time mais fraco que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele admitiu que ficou uma semana treinando sem o mesmo afinco, né? A alegação me parece pueril. Eu vi os prints e aí fiquei chateado. Peraí, não é uma criança, é um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca, chama lá o cara e conversa, né? Seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é. Mas chega lá e fala, meu irmão, é isso, qual é? O que está acontecendo? Ou se ele não souber fazer essa abordagem, pede para o empresário fazer para ele. O empresário vai lá e representa ele, fala por ele, sei lá, quem ele quiser que represente. Então, acho que teve um efeito. Vejamos aqui daqui para frente. Acho que o Felipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final. Eu entendi que é como que diz, é isso que a gente quer. Que você treine como a gente treina, que o cara cobra de todo mundo, o técnico. Tem que marcar saída de bola, todo mundo tem que correr, tem que fazer. Aí o outro não faz. Vocês que os outros pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante um jogo, tá?
com o técnico porque ele estava fazendo e o outro não. Pô, eu estou fazendo, você não vai fazer? Ele não vai fazer? Esse jogo, Fla-Flu? Não, um jogo anterior. Alguns tá. jogos antes. Isso é só para acabar com a mentirada de algumas pessoas na mídia e nas redes sociais que ficaram debochando do Felipe Luiz, falando que duvidavam que o Felipe Luiz tinha ficado feliz com o gol do Pedro, né? Porque o Felipe Luiz falou depois da coletiva de imprensa, e eu vou mostrar aqui, que ele vibrou com a entrada e com o gol do Pedro. E aí algumas pessoas que gostam de falar sem saber o que está acontecendo, ficaram debochando, que mentira, duvido que o Felipe Luiz ficou feliz. Só que aí eu recebi aqui a imagem do Felipe Luiz depois do gol do Pedro, vibrando pra caramba, pra acabar com a mentirada de muita gente que nem sabe o que está acontecendo e quer falar mal dos outros. Então vou mostrar aqui a declaração do Felipe Luiz, mas primeiro, para desmoralizar muita gente, a vibração dele com o gol do Pedro, de um cara que mostra que ele coloca sempre em primeiro lugar o Flamengo. E isso tem muito meu respeito. Achei que o time jogou muito mal ontem, muito mal contra o Santos. Mas eu acho o Felipe Luiz foda como técnico do Flamengo. Eu acho que ele vai conquistar muito pelo Flamengo por sempre colocar o clube em primeiro lugar. Antes de ego, de vaidade. Dá uma olhadinha para calar muita gente que tá falando que foi mentira do Felipe Luiz, que ele vibrou com o gol do Pedro. Olha essa imagem aí. E aí, nação, tá na cara que foi uma imbecilidade, uma burrada que o Flamengo ia fazendo e colocar o Pedro no mercado. Mano, você não coloca um jogador com uma característica escassa como essa no futebol brasileiro pra venda, ainda mais por 15 milhões. Que bagulho ridículo é esse? Como seria burra a diretoria do Flamengo que ia fazendo essa cagada? Porque a partir do momento que você anuncia um jogador como o Pedro, pelo menos ali que ele é negociável, muitas propostas chegariam, ainda mais com a janela aberta. Seria a maior burrada do futebol brasileiro. Ontem o Flamengo não jogou bem, como disse o Pilhado, teve dificuldade na criação, o Mauro até falou isso também, e mesmo assim venceu porque colocou um jogador que uma das equipes que tem é o Flamengo. Essa posição é escassa no futebol brasileiro, como o meia armador também é, ou então os melhores meias não seriam os estrangeiros, né? Rascaeta, quando o Almada estava aqui também, o próprio Savarino. Se o brasileiro tivesse meio campo, a criação, meio articulador, não ia buscar fora. O mesmo ocorre com o centroavante. Olha as equipes aí, todas passando mal, tentando achar um centroavante no seu elenco, tentando contratar. Vitor Roque aí, ó, o Palmeiras pagou uma baita milha, o cara tá jogando só agora. E jogando assim, entre aspas, né, porque contra o Atlético Mineiro foi bem, mas como será o futuro do Vitor Roque? E o Pedro é um jogador totalmente diferente, é centroavante de área, segura bem a bola. Um posicionamento ali que só ele tem, ele acabou fazendo gol, se posiciona bem, o cara tá dentro da área sempre, é referência. Então o Flamengo ia fazendo uma idiotice, uma burrada, coisa de amador. Sorte que o Mauro, pra diretoria do Flamengo, né, acabou vazando aí essas conversas e acho que isso meio que freou essa briga. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber o que você acha. Vocês acham mesmo que o Pedro e o Felipe Luiz vão se entender? Quero saber, hein? Através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!